Então, gente, ouvi agora Cacau Marx. Bem-vindo, Cacau. Seja bem-vindo. Palmas. Cacau Marx é aquele amigo, a gente se conhece tem muito... Eu não lembro quando a gente se conheceu, mas foi na internet, trocando ideia. Depois, irmãos.com provavelmente foi o nosso elo, ou não? Nem sabemos, né? Já em tanta intimidade que a gente nem lembra mais. Mas é isso, amigo de anos, parceiro de ministério e uma bênção na minha vida e vai sendo a de vocês também agora. É nóis. Boa tarde, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês. Obrigadão. Eu tô tomando água igual um camelo. Obrigado. Camelo não toma muita água, né? Ele guarda água, né? Não, tá bom, pode deixar. Fica tranquilo. Mas ele tá te irritando, não tá me irritando. Ai. Eu achei tão bonito esse tapete. Bom, como o Bibo falou, eu sou o Cacau Marx, sou pastor na Igreja Batista Vida Nova, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Nova Odessa. Mas, a despeito desse meu despeito, eu sou carioca. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, há 40 anos atrás. E mudei para quer dizer, meus pais se mudaram, né? Para o interior de São Paulo, quando eu tinha só 11 meses de vida, então eu aprendi a falar lá, por isso que eu não tenho sotaque, tá bom? Mas eu sou carioca e só nasci aqui, né? Na verdade, o resto tudo, não põe ketchup na pizza, torço pro Corinthians, então não tem nada a ver, né? Ficou. Mas de resto, né? Gosto de praia, então sei lá. Talvez tenha alguma coisa aí, né? Mas, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre gosto desses nossos encontros, porque eles nos motivam quando a gente lembra do que o Senhor tem feito em tantos lugares diferentes, né? Encontrar irmãos que estão fundamentados na palavra de Deus e no Espírito Santo, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá ânimo nos nossos ministérios locais, porque comunica para a gente a realidade de que Deus não está agindo só na sua igreja, né? Porque às vezes você olha e fala assim, não sei se Deus está agindo demais nessa igreja aqui não, está meio, né? As coisas estão meio devagar, já foi melhor. Aí você encontra os outros irmãos e vê, não, o Senhor continua agindo, fazendo coisas maravilhosas e a gente continua um ajudando o outro, um dando coragem e ânimo para o outro. Nós estamos aqui falando sobre esse tema da idolatria, e eu quero falar sobre isso também, mas eu quero falar de uma idolatria bastante específica, que é o culto à besta, que está lá em Apocalipse, no capítulo 13. Mas antes disso, eu quero orar. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, que o Senhor seja louvado, exaltado, honrado, ó Pai, engrandecido em toda a nossa vida, Deus. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e nós aqui reconhecemos isso, e declaramos, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Nós agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que de maneira tão rica nos alimenta e sustenta, e pedimos que nesse momento, ó Pai, nós sejamos impulsionados por ela a uma vida que corresponde à sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Abre a sua Bíblia aí, você que está com Bíblia, em Apocalipse capítulo 13. Você que está sem Bíblia, pega o seu celular e procura, nem que seja no bibliaonline.com, acha uma coisa aí para você acompanhar o texto, tá bom? Apocalipse, tem no banco. Olha que legal, é que eu estava no banco da frente e não vi, que legal, pronto, então tá aí, ó, tem Bíblia no banco, tá bom? Apocalipse capítulo 13, tá? Nós vamos ler o capítulo todo, estão preparados? São 18 versos, então você redobra a sua atenção. Uma vez eu ouvi isso, eu não sei se isso é verdade, que o recomendado é ler até 11 versos na pregação só. Se você vai ler mais do que isso, você divide e lê depois os outros. Mas eu não vou fazer isso, eu vou ler os 18 de uma vez só. Porque vocês estão acostumados a ter a atenção de um beija-flor, né? Fica assim,
né? Porque fica assistindo TikTok a vida inteira, aí não consegue prestar atenção no conteúdo mais longo. Então tenta ler, tá bom? Quando você começar a pensar aí no que você vai jantar quando for embora aqui, você lembra de voltar para o texto, tá? Vamos lá, Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, e boca como a de um leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o seu número. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu acho que a imagem assim, que mais nos pega em Apocalipse é a imagem da besta, né? Quando alguém fala sobre Apocalipse, alguém já pensa nesses textos, e um dos textos que a gente pensa é esse texto, Apocalipse capítulo 13, que fala da besta. Há uma certa fascinação por esse capítulo, em saber quem é a besta que saiu do mar, quem é a besta que saiu da terra, e, obviamente, acima de tudo, o que é a marca da besta, o número da besta, né? A gente passou muito tempo procurando essa marca, tentando saber, afinal de contas, o que é, né? É um capítulo que mexe muito com a gente, mas porque a gente olha para esse contexto do Apocalipse, e a gente tem um entendimento, a gente pensa que o Apocalipse é um texto que foi escrito lá no primeiro século e ninguém entendeu, não é? A gente acha um pouco isso. O Apocalipse foi escrito no primeiro século, entregam as 7 igrejas lá, eles leram, entenderam algumas coisas, mas o resto, a maior parte deles não entenderam. Por quê? Por quê? Porque naquele tempo não tinha cartão de crédito, então eles não sabiam o que era a besta ou a marca da besta. Naquele tempo não tinha QR Code, né? Então eles não sabiam o que era a marca da besta. Não tinha o www, tudo isso já foi visto como marca da besta, né? Então eles não entenderam nada. Então, a gente entende agora que a gente entende, agora que a gente sabe. Finalmente se descortinou à nossa frente a realidade daquilo que o livro de Apocalipse falava e ninguém entendeu. Mas isso não faz nem sentido na leitura de nenhum texto da Bíblia, né? E especialmente do Apocalipse. E eu acho que a gente não entende muito bem essa figura da besta, porque a gente não entende alguns contextos desse texto, né? A gente não entende alguns contextos que são importantes para a gente compreender esse texto aqui.
E eu quero falar de 3 contextos, primeiro, para a gente entender. Não são 3 pontos não, viu gente? Os pontos vão lá para frente ainda. Só 3 contextos aqui para a gente começar a entender esse texto. Eu quero falar de um contexto bíblico, eu quero falar de um contexto literário aqui desse livro, e eu quero falar de um contexto histórico. E eu acho que isso vai ajudar um pouquinho a gente a começar a entender essa figura da besta e esse texto, e depois começar a entender tudo e até a marca da besta, porque meu objetivo hoje é no final dizer para vocês como não ser marcado pela besta, tá bom? Esse é o meu objetivo. Aí você fica tranquilo, depois que eu falar, que você vai saber se vai poder instalar chip ou não vai poder, né? Se você vai poder usar código de barra ou não vai poder, tá bom? Até lá, até o final você não sabe. Se você for embora antes, você corre um sério risco de adorar a besta mais tarde. Mas vamos lá, 3 contextos aqui. Primeiro, um contexto bíblico. Há uma série de referências bíblicas aqui nesse texto, de outros livros da Bíblia, mas o mais importante e o mais, digamos assim, visível é aquele lá de Daniel capítulo 7, onde fala das bestas também, daqueles seres, daqueles animais que saem da terra, 4 seres lá que aparecem e eles são vistos e interpretados, e são obviamente isso, tá? São reinos, poderes, tá bom? São poderes. Esses símbolos aqui que aparecem lá também como chifres e coroas, eles são símbolos de poder. Há outros elementos aqui que fazem referência a Daniel. Por exemplo, as blasfêmias ditas. Quem não lembra daquele chifrinho que proclamava blasfêmias lá no livro de Daniel, né? Que os intérpretes entendem que Daniel estava falando lá daquele líder, o Antíoco Epifânio, né? Que era um blasfemador, né? Talvez ele estivesse falando profeticamente, né? Mas aqui essa referência está muito clara, só que aqui é um ser só, uma besta que aparece. Talvez reunindo ao redor dela, e eu acredito que é isso mesmo, esse símbolo de poder, de poderio. Não é tão importante, pelo menos na primeira leitura, se você quiser fazer isso depois, você pode, mas pelo menos na primeira leitura, naquela em que alguém leu diante de cada uma daquelas 7 igrejas, e o resto do povo ouviu, não ficou com o texto ali para ficar comparando palavrinha, puxando número, ouviu e foi impactado por aquelas imagens, naquele primeiro momento, o que está se falando aqui para aquele povo é de um poder dominador, humano, que sai do mar. O que é esse mar? O que é a terra? Há muitos debates sobre isso. Alguns vão até dizer que o mar está falando lá de uma besta gentílica, dos povos do mar, e da terra de uma besta do povo, né? Talvez não, não sei. Mas aqui está se falando desse poder. Importante a gente entender isso no Apocalipse, e essa é a proposta que eu quero fazer para a gente ler o Apocalipse hoje, é ler o Apocalipse hoje. Tentando entender o que era falado no passado, mas tentando entender também que, assim como toda a Bíblia, ele fala para todas as pessoas em todo o tempo. Todos os textos da Bíblia a gente acredita que são assim, só o Apocalipse a gente acha que ele fala só com o povo do fim, né? Então o outro povo faz o quê? Só espera, fica atento. Se passar e não acontecer nada, fala, ufa, não era nosso povo, é para outro. O próximo entende, né? Não, é para todos nós compreendermos e aplicarmos e entendermos esse texto. E vivermos por ele, como a gente faz com o resto da Bíblia toda. Por quê? Porque se tem uma coisa que não falta na história da humanidade, do primeiro século para frente e para trás, é besta. E é besta dominando, certo? É besta dominando. Eu não estou chamando nenhuma autoridade de besta, eu estou falando da besta, o poder, não é? O que não falta é domínio, gente. O que não falta é domínio. O que não falta é opressão. O que não falta é exploração. O que não falta é chifre apontando e mostrando e ostentando poder diante de pessoas despoderadas. Isso sempre aconteceu. E talvez, se você quiser ser minucioso ou muito, sei lá como que a gente pode dizer, você pode até dizer, já foi até bem pior. Você pode até falar isso. Tivemos totalitarismos muito mais terríveis do que a maior parte das ditaduras que a gente tem hoje. E eu vou, assim, sem pensar, pesquisar muito, eu vou concordar. Depois a gente pesquisa e vê, mas a princípio eu vou concordar. Se você pensar no Império Romano mesmo, não é? O poderio do Império Romano, é muito difícil pensar que alguém hoje consegue esse domínio todo, por mais tão armado que esteja.
De qualquer forma, aqui esse texto, fazendo essa referência a Daniel, está falando desse poder, desse imenso poder dominador. E esse é um contexto bíblico importante. A besta é um governo, é um domínio, tá? Ela é um domínio que vai perseguir aqueles que são do Cordeiro. Mas tem um outro elemento interessante aqui, que eu acho que faz parte agora do contexto literário desse livro. Essa besta é dito que ela foi ferida de morte, mas foi curada, não é? No livro do Apocalipse tem uma outra figura, um outro ser que aparece ferido de morte, mas aparece vivo. Esse outro ser é o Cordeiro. Quando fala, quem é digno de abrir o livro? Lá no comecinho do livro, né? Quem é digno de abrir o livro? Lá no capítulo 4. Ah, ninguém é digno. Não, o leão vem aí. Aí quando o João olha para o trono, o leão chegou, ele vai abrir. Quando você olha, não é o leão, é um cordeiro, ferido de morte, que foi morto, mas vive para sempre. Essa besta, ela está imitando o cordeiro. Assim como a segunda, que diz que tem chifres como do cordeiro. Porque, na verdade, esses seres dominadores, eles se travestem de Deus mesmo, ou de Cristo. E por isso que o tema é idolatria aqui nesse texto. Porque esse poder, ele é exercido com esse tipo de confusão. E aí pode estar o empoderado pelo capeta, no caso aqui, empoderado pelo dragão, fazendo todo tipo de absurdo, e você olha e fala, mas espera aí, esse aí é Jesus, porque ele foi ferido e está vivo. E aí você pega um aspecto, ignora a plenitude, a integralidade do Cristo, e fica com aquele aspecto e fica identificando Jesus naquele que não é. E o próprio Jesus Cristo disse, não é? Vocês vão ouvir falar, eis aqui o Filho do Homem, eis aqui, mas não é, não é. Olha só, deve ser Jesus esse aí, porque tem chifre, igual cordeiro. E aí você se apega a um aspecto mínimo, identifica ali o seu Messias, o seu Cristo, e ignora as partes bestiais da sua ação. Esse é um contexto literário importante. O outro contexto literário importante aqui é o capítulo 12, porque é dito que essa besta recebe o poder do dragão. Que dragão é esse? Né? Afinal de contas, que dragão é esse? É o dragão lá do Hobbit? É o dragão... Eu não consigo pensar em outro dragão, eu só consigo pensar no Hobbit e no Lenda de Zelda. Desculpa, gente, é o dragão da Zelda, não sei. Eu só consigo pensar esses dois, tá? É isso, né? Não, é o dragão do capítulo 12. Por isso que ele nem explica que dragão que é, porque ele acabou de explicar, está no capítulo 12. No capítulo 12 tem a guerra do dragão. O dragão que vai e persegue uma mulher grávida. Aí ele vai e persegue essa mulher grávida. Aí ela foge para o deserto e ele vai contra ela. Aí o filho nasce, aí o filho se assenta no trono, sobre todo o universo. Ele reina sobre todas as coisas. E Miguel vai lá combater o dragão e vai lutar com o dragão. E eles lutam com o outro. E o dragão sai para perseguir os filhos de Deus. Essa mulher grávida foi identificada com um monte de gente. Não tem muita dúvida sobre o filho, beleza? O filho a gente sabe quem é. O filho é Jesus, sentou no trono, está reinando, é ele. Tá? A mulher grávida tem um monte de linhas diferentes. Uma das mais óbvias e rápidas foi identificar essa mulher como Maria. Ok? Esteve grávida de Jesus, Jesus nasceu, deve ser ela. Contudo, tem outros elementos que não parecem nada com Maria. Então é muito comum que mais os teólogos católicos, ou os nossos intérpretes católicos desse texto, vão um pouco mais para esse lado de Maria, mas não é dessa maneira que o Apocalipse costuma fazer essas relações. Eu gosto da proposta do N.T. Wright, que fala que essa mulher grávida, ela na verdade é um símbolo de duas coisas, que na verdade acaba sendo uma coisa só, é um símbolo da humanidade. Mas que humanidade? Em primeiro lugar e mais direto, Israel mesmo, o povo de Deus, a mãe de Jesus Cristo, aquele povo que dá a luz a Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo judeu, conhecido em carne como judeu, como fala a palavra de Deus, descendente desse povo. Essa mulher grávida é o próprio povo, perseguido, foge para o deserto, essas coisas todas. Mas... e eu gosto dessa proposta do N.T. Wright, até mais do que a primeira talvez, ele fala que também é um símbolo de um outro povo, de toda a humanidade. Por que é um símbolo de toda a humanidade? Porque João não à toa fala, esse dragão é a antiga serpente. O que foi prometido lá em Gênesis?
que aconteceria entre uma mulher e a serpente, entre o filho da serpente e o descendente da mulher? Uma inimizade, uma luta. Este lhe pesará a cabeça e essa lhe morderá o calcanhar. Essa luta, entendeu? Então o N.T. Wright fala, de uma maneira, essa mulher é Israel. Sendo Israel, você pode até pensar Maria como sendo uma judia que teve o filho Jesus, beleza? Então, se é Maria, só é Maria como essa figura pontual da realidade maior. E também é Eva, porque está muito explícito lá que esse dragão é a serpente. Ou seja, quando João está escrevendo, ele está fazendo o seguinte: de lá de Gênesis, a inimizade da humanidade com a serpente vai crescendo, vai aumentando. E ela estoura aqui no final. Me perguntaram hoje lá na caixinha de perguntas, e não fui eu que fiz essa pergunta para mim mesmo, viu gente? Por incrível que pareça, tá? Não fui mesmo, tá bom? Mas me perguntaram lá se eu leio o Apocalipse de maneira preterícia. Eu respondi que eu leio de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá bom? Por quê? Porque acontece no Apocalipse, gente, já aconteceu. O que acontece no Apocalipse? Acontece. E o que acontece no Apocalipse? Acontecerá. Por isso que ele fala de coisas que foram, que são e que vão ser, e que hão de ser. Hão de ser, tá certo? Isso tá, né? Hão de ser? Tá. Que foram, que são e que hão de ser. Entende? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, mas vai ter o final. Beleza, tudo bem. Talvez tenha mesmo, eu não sei, tá? Eu não me decidi nessas coisas todas, viu, Ciro? Desculpa. Eu não me decidi nessas coisas todas. Talvez tenha o final, o embate final. Né? Sim, o que eu sei é que tem final. Final tem. Jesus volta, a gente reina com ele, isso eu tenho certeza absoluta. Agora, talvez tenha essas coisas todas que a gente identifica, ou talvez não. Mas que tudo isso já acontecia naquela época, e quando as pessoas leram esse livro naquela época, falaram, olha, está falando de hoje. E quando as pessoas leram esse livro na Idade Média, falaram, olha, está falando de hoje. E quando a gente lê agora, a gente fala, está falando de hoje. E quando a gente lê amanhã, vai falar, está falando de hoje. É isso, porque é isso mesmo que está acontecendo o tempo todo. Essa ideia dessa mulher, como fala o N.T. Wright, sendo essa figura como Eva, e esse embate de mulher com dragão, sendo esse extremo do fim da história, o fim da história da inimizade entre a humanidade e o diabo, e vindo o Redentor, filho da humanidade, e filho do homem, filho de Deus, para vencer o dragão, eu acho que é uma figura muito poderosa para a gente entender também o capítulo 13. Tá? Faltou um contexto ainda. Falei do contexto bíblico, um contexto literário aqui desse livro, e agora quero falar sobre o contexto histórico. No tempo em que esse livro foi escrito, o povo todo, os crentes estavam sob o domínio do Império Romano. Os destinatários dessa carta, Apocalipse também é uma carta, viu gente? É um livro de vários gêneros, um deles é carta. Né? Os destinatários dessa obra, eles estavam sob o Império Romano. A besta que eles identificaram era o Império Romano. Eles identificaram a besta como sendo o Império Romano. E é isso, certo? Depois vem outras coisas e tudo bem, mas identifica como o Império Romano. Olha aqui e a gente vê esse poderio todo dessa besta, mas a gente vê uma coisa interessante. Essa besta foi ferida, mas foi curada. É possível, e aí eu confesso que eu acho isso um pouquinho mais difícil de provar. Tá bom? Se você não quiser engolir essa parte, não tem problema, tá? Mas, de novo, N.T. Wright fala uma coisa que eu acho que talvez nos ajude um pouco. Ele diz que havia um mito sobre Nero, que já tinha morrido, de que Nero voltaria. E de que, na verdade, outros apareciam como sendo reencarnações de Nero, como novos Neros. Que isso acontecia, a gente sabe, mas assim, se esse texto está falando disso, pode ser ou pode não ser. De qualquer forma, a gente vê esse poder como sendo um poder que, sendo um poder humano e mundano, que vem do mar, vem da terra, vem daqui, se coloca no lugar de adoração, se coloca no lugar de Deus, pelo poder do dragão. Dito tudo isso, eu quero falar uma coisa para você. A gente se preocupa muito em identificar quem é a besta. A gente se preocupa muito em identificar quem é esse poder dominador. Quem é que vai perseguir os crentes. Mas veja uma coisa, gente. Se esse dragão é a antiga serpente,
E se essa antiga serpente passou por toda a história, nos seduzindo para o pecado, nos tentando nos levar à idolatria, tentando fazer com que nós amássemos a nós mesmos mais do que aos outros e do que a Deus, não é de se estranhar que ela continue fazendo isso para sempre. Se no capítulo 12 o dragão é a antiga serpente, e é porque João fala, no capítulo 13, a besta pode ser qualquer um de nós. E talvez a nossa preocupação maior não seja tanto saber quem é a besta, mas talvez a nossa preocupação maior seja não se tornar bestial. Porque essa tendência, ela existe desde o Éden. Quando o homem e a mulher comeram do fruto para serem como Deus, e essa besta é como? É a que se senta no trono, que imita Jesus Cristo e que é adorada como Deus. Se a batalha entre dragão e mulher é o final da história daquela inimizade lá do início, esse efeito bestial é o máximo daquilo que aconteceu lá em Gênesis. É como se essa visão de João dissesse o seguinte: imagina um mundo todinho dominado pela mentalidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mentalidade de querer ser Deus e submeter o outro. Imagina o mundo inteiro vivendo nesse tipo de existência, sem que haja os freios da graça divina, porque graças a Deus eles existem. Imagina isso. É isso que está acontecendo nesse capítulo. Imagina o mundo inteiro dominado pelo domínio opressor, totalitário, infinito em poder do Adão caído, ou de Caim, ou de Lameque, ou dos construtores da Torre de Babel, entende? Essa é a ideia. Há um potencial bestial em todos nós, que o tempo todo é chamado a se mostrar por essa antiga serpente, que o tempo todo vem e tenta nos trazer para o poder, para o domínio, para a autoadoração, para a idolatria. Eu acho que tem sua importância a gente olhar os sinais e tentar descobrir essas coisas, e tentar entender essas coisas. Ela tem sua importância, esses debates são importantes, eu não quero desmerecê-los. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o potencial bestial que existe em cada um de nós. Por isso eu vou dizer, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: deixa de ser besta. Vocês fizeram mesmo, né? Que legal, né? Puxa, eu achei que vocês só iam rir, né? Que legal. Quem vai querer perder uma oportunidade de chamar o irmão de besta, né? É verdade. O pastor deixou. Mas vocês entendem isso, gente? Há um potencial bestial em nós, sendo o tempo todo chamado para fora por essa serpente que quer promover isso na gente. Porque, gente, se ele vai instaurar esse tipo de poder no mundo, primeiro, já está instaurando, tá? E eu não estou falando já está instaurando como quem diz já está em processo de instauração. Eu quero dizer que tem gente que já vive nessa realidade de opressão, como já tinha no primeiro século. Várias daquelas igrejas, das 7 igrejas da Ásia, receberam cartas dizendo: eu sei a perseguição que você sofre. Eu sei que onde você mora onde está a sinagoga de Satanás. O trono de Satanás está lá no seu meio. Já tinha isso acontecendo lá naquela época. É muito possível, na verdade é muito provável que os primeiros leitores do Apocalipse achassem que as coisas eram uma descrição do que estava acontecendo, porque estava. E porque continua acontecendo em diversos contextos do mundo. E não acontece no nosso meio, pelo menos desse jeito, ou pelo menos não nesse nível. Acontece em níveis menores, mas não nesse nível. E aí a gente às vezes fica confortável, como a gente fala bastante lá no BT Papo, né, Bíblia? Eu já falei umas 4 vezes isso lá. Eu vou falar de novo aqui para quem não assiste. Aí você não precisa assistir, né? Já ouviu aqui. A gente tem medo do Apocalipse porque a gente ama demais o contexto que a gente vive. Porque o Apocalipse vem para igrejas que são perseguidas e fala assim: a Babilônia que persegue vai cair. Para aquelas igrejas que já estão vivendo sob o domínio da Babilônia, glória a Deus! Ora vem, Senhor Jesus. A gente olha o Apocalipse e tem medo, por quê? Porque a gente ama muito a Babilônia. A gente gosta muito da Babilônia. A gente lucra muito com a Babilônia. Porque a gente entrou na lógica bestial. A gente está tranquilo nela.
É nesse sentido que a besta é adorada nesse texto. Ela é adorada porque ela impõe sobre a realidade esse mesmo tipo de visão, de domínio, de superioridade, de exclusão. Não, peraí, onde que está isso? Está na besta seguinte. Está na besta seguinte. A besta que sobe da terra, que faz sinais e maravilhas, que é adorada, que tem chifre como do cordeiro, que ela é vista dessa maneira. E aí, ela resolve fazer o seguinte: bora marcar o pessoal para dizer quem pode comprar e quem pode vender? Vamos? Vamos botar uma marca? Então vamos. Esses dias me mandaram... Eu já preguei essa mensagem em outro lugar, né? E esses dias uma pessoa que estava lá mandou um vídeo para mim sobre o chip novo do Elon Musk, né? Falou assim: agora eu quero ver você refutar essa. Falou brincando, viu, gente? Ele não estava me provocando, não, né? O chip, né? Gente, a gente fala tanto de chip que tem gente que acha que tem chip na Bíblia. O cara acha que tá assim, que lá 2000 anos atrás falava de chip, o cara falou: mas o que é chip? Sei lá, Deus mandou escrever, eu escrevi aqui. Não faço a menor ideia do que seja. Haverá um chip na testa ou na mão direita. Chip? O que é isso? O cara lá da igreja de Laodiceia, né? O que é chip? Assim, sei lá, velho. João tá meio doido. Aí você volta um pouco, né? Eu já pedi pro Léo fazer isso, ele falou que ele está estudando muito, né? Mas pro Léo fazer uma genealogia das marcas da besta, né? Vai voltando no tempo. O que foi identificado como marca da besta no tempo? Tem muitas identificações aí. Né? Algumas que nem marcas são, né? Mas a gente não sabe. E não dá para saber. E não dá para saber, porque o texto só diz assim, é uma marca. E eu acho que se eu tivesse lá nessa igreja lá de Laodiceia, Filadélfia, né, Éfeso, ouvisse lá alguém lendo essa carta, eu ia pegar e ia falar assim: beleza, na minha testa ninguém escreve nada, na minha mão ninguém escreve nada. A leitura mais natural aqui é o quê? É uma espécie de uma tatuagem. A leitura mais natural do texto. E eu acho que não tinha nenhum motivo para alguém ler esse texto e pensar em chip, ou pensar em qualquer outra coisa. E tudo bem, significa que eles não sabiam, que eles não entendiam, significa que eles, que então vai ser uma tatuagem literal? Não, não significa isso. Eu acho que a gente podia, deixa eu abrir um parênteses aqui, só para deixar uma coisa clara. A gente precisa perder um pouco a ilusão de que a gente vai desvendar o Apocalipse todo, porque não foi assim com a primeira vinda de Jesus. Um monte de profecia que ninguém entendia, só passaram a entender quando encontraram Jesus na primeira vinda. E outros negaram Jesus justamente por dizer: não, minha ideia sobre a profecia é melhor do que a realidade. Então, cuidado se apegar muito no desvendar das profecias, porque quando vier a segunda vinda, vai ter um monte de coisa que a gente vai falar: caramba, não tinha entendido nada, entendi agora. Agora eu entendi. Entendeu? Então não tem problema. Não, eles achavam que era uma tatuagem mesmo. Acho que achavam. E aí? Então eles estavam completamente errados, ou então eles é que estavam certos? Não. O Graham Goldsworth, que a gente na EBT já estudou o livro dele, ele fala uma coisa interessante sobre tipo e antitipo. Ele fala assim: se o tipo desvenda plenamente o antitipo, ou seja, se aquilo que está aparecendo como um sinal desvenda plenamente aquilo que no futuro será como concretização daquela profecia, a concretização é inútil. Você não precisa dela, a mensagem você já recebeu antes. Então faz parte da profecia ser meio misteriosa e só ser desvendada no momento. Tudo bem? Fecha parênteses e vamos voltar aqui. Então não dá para a gente saber que tipo de marca é essa. Não dá. E aí o grande problema é que a gente olha para esse tipo de marca com a visão errada. A gente olha tentando encontrar nela os elementos que não são ditos no texto. Ou então os elementos que não nos levam às últimas consequências do que é dito. Então o que o texto fala? Tem uma marca na testa e na mão direita. É o nome da besta ou o seu número, ou o número do seu nome. Ele diz que o número é 666, há manuscritos que falam que é 616, né? Já complica nisso, né? Meu Deus, qual é o número? Na dúvida não põe nenhum dos dois, tá bom? Não põe nem 616, nem 666, não põe nenhum, tá? Na dúvida você deixa de boa. Não sei. Ele diz isso. Mas ele diz que ninguém vai comprar, nem vender, se tiver esse número.
Algumas pessoas pegam esse número, fazem aquele tipo de coisa com números e letras e falam, não, isso aqui significa Nero. Talvez seja. Talvez seja. Acho que tem até vídeo no Bibotal sobre isso, né? Talvez seja. Mas o sinal mais evidente que ele nos dá não é nenhum desses. Você quer saber qual é a marca da besta? Você quer evitar ser marcado por ela? Simples. Olha o que é que esse símbolo faz. Ele cria exclusão. Entendeu? Ele cria exclusão. Quem é marcado, compra e vende. Quem não é marcado, está fora do mercado, está fora da participação dos lucros da sociedade, desse processo produtivo, está fora disso tudo. Vai ter que lidar com a vida de alguma outra maneira, mas não vai participar disso tudo que está acontecendo. Essa prosperidade mundana não vai estar disponível para essa pessoa. A marca da besta não está aqui para a gente pensar em quão feio é essa tatuagem, mas para a gente pensar o quão terrível é esse regime. O quão terrível é esse regime de exclusão, que pega algumas pessoas, identifica como inimigos, joga para fora e não deixa participar. Lembra que eu falei para vocês, tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Isso já aconteceu, isso acontece, isso acontecerá. Sinais que marcam pessoas para serem excluídas, já aconteceu desde sempre. Continua acontecendo, acontecerá. Aconteceu e não aconteceu há muito tempo. Eu não estou falando só lá do primeiro século, não estou falando só da Idade Média. Lembra lá quando perseguiam os judeus, tiveram que mudar de nome, os cristãos novos, ficava todo mundo de olho em cima deles. E aí, afinal de contas? É cristão mesmo ou continua aí deixando de comer o bacon? É cristão mesmo ou no sábado aí levanta o pé, não trabalha? Não é só na escravidão, no massacre dos indígenas. Não, é indígena, isso aí nem alma tem, passa por cima. É mais recente. É mais recente. São nos regimes fascistas e nazistas, que identificavam e literalmente colocavam marcas em pessoas para excluírem, como por exemplo uma estrela de Davi no braço. Meio irônico, meio poético, mas certamente trágico, no contexto que a gente está falando. Ou são os regimes de segregação racial. E o mais curioso, que seja o nazismo, seja o fascismo, seja o apartheid, sejam as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, tudo no século XX, tudo isso aconteceu e continua acontecendo, porque continua acontecendo, sob justificativas cristãs. Com gente olhando para bestas e dizendo, tem chifre, deve ser o cordeiro. Seja o patriarca da igreja ortodoxa na Rússia, mandando passar por cima de ucraniano, porque essa é a vontade de Deus. Ou sejam aqueles que olhavam os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e diziam que a luta do Martin Luther King era uma luta comunista, anticristã, e levantavam um monte de teorias absurdas, com base em textos bíblicos que não faziam sentido nenhum. Quer dizer, o texto faz sentido, o que não fazia sentido era a interpretação. O que não falta na nossa história é besta governando, o que não falta na nossa história são marcas de exclusão, o que não falta na nossa história são sistemas que excluem as pessoas. Isso não falta na nossa história. Não falta na nossa história tratar a gente da sociedade como se não fosse parte da sociedade, ou como se fosse parte menor do que a gente. Não falta na história da humanidade sistemas que constroem Babilônias no lombo de escravizados. E a gente fica confortável dizendo, fica esperto porque o chip vem aí. Enquanto a gente continua excluindo as pessoas. E nesse sentido, meus irmãos, tudo isso pode ser marca da besta. Tudo isso. Você quer dizer que a tecnologia é marca da besta? Ela pode ser. Não por causa dos avanços tecnológicos. Só. Não por causa dos avanços tecnológicos. Não por causa dos
das contribuições e das mudanças assim de conforto na sociedade. Mas quando, por exemplo, você usa um sistema de reconhecimento facial numa sociedade, que é um sistema que vai ajudar na segurança pública, e esse sistema tem um algoritmo viciado, que considera pessoas negras mais culpadas do que pessoas brancas. Isso está acontecendo no mundo, em vários lugares onde sistemas estão sendo testados. Esse sistema é a besta, é o número da besta. Esse sistema, se trata gente como menos que outra gente, é o sistema da besta. Mas não precisa disso, a gente não está nesse nível ainda. Você pode pensar no dinheiro. Porque se tem uma coisa que exclui no nosso tempo é dinheiro. Isso exclui. Isso exclui. Tem um livro que eu gosto muito, escrito pelo Terence... qual que é o nome dele? Terence Lester. Eu ia falar Terence Malick. Terence Lester. Chamado Invisíveis. Alguém já leu esse livro? Invisíveis, do Terence Lester? Ele fala sobre... Tem um BTcast, né? Ele fala sobre moradores de rua. E ele diz uma coisa lá que eu nunca esqueci. Ele fala assim, olha, quando eu estou andando na rua e eu encontro uma pessoa em situação de rua, a maioria das pessoas tem medo dessa pessoa. Sendo que as pessoas que fazem mais mal e as mais violentas não são elas. São gente que consegue ter acesso a meios de violência, que não é de graça, e que envolve outros tipos de negociação. Mas a gente está num sistema que faz com que aqueles que não têm dinheiro sejam vistos como menos gente do que quem tem dinheiro. Ou então, quando um milionário comete um acidente de trânsito, causa um acidente de trânsito, quebrando as leis de velocidade, embriagado, ou qualquer outra coisa que tenha feito errado, e ele é permitido voltar para a casa dele, lidar com a sua embriaguez, não produzir prova da embriaguez. Enquanto aquele que não tem dinheiro, ou melhor, tem menos dinheiro, é só vítima. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente está esperando para identificar qual é o sistema da besta, ou qual é o número da besta, a besta continua reinando na nossa Babilônia, ela continua. E a gente está confortável nisso, porque não sou eu que estou sendo atropelado pelo Porsche. Agora, um dia pode ser. Então agora piorou. Tudo pode ser o número da besta. Sim, tudo pode ser. Mas a gente sabe uma coisa. O número da besta é um sistema de exclusão. Se eu não quero ser marcado pela besta, simples. Solidariedade. Se você quer se proteger de ser marcado pela besta, solidariedade. Identifique-se com os excluídos. Tranquilo. E aí um dia, quando alguém falar assim... marcou, compra, não marcou, está fora. Naquele dia em que esse sistema final vai aparecer, você vai estar entre os presos, os enforcados, você vai estar nessa galera aí. Mas é melhor, tá? Porque o que foi dito, ainda acima, no versículo 10, olha aí. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui, na morte à espada, no cativeiro, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Entendeu? Não está no conforto dos selados pela besta. A perseverança e a fidelidade dos santos está em ir para o cativeiro e ser morto à espada. Entendeu? Como é que eu não cedo ao chamado bestial do dragão? Solidariedade, amor aos excluídos, cuidado com os excluídos, olhar para aqueles que são invisíveis, como falou Terence Lester. Se não, você está mais besta do que você pensava. Se não, você está mais besta do que você pensava. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor promova em nosso coração o amor, a compaixão, o cuidado com aqueles que têm sido marginalizados e excluídos, ó Deus, pelas estruturas vigentes. Que nós não sejamos, ó Pai, construtores da Babilônia, que sejamos, ó Deus, aqueles que anseiam pela descida da cidade santa do céu, e que constroem essa cidade com as boas obras,
que adornam-na como a noiva que espera por seu noivo, com as obras e o testemunho dos santos. Senhor, nós não queremos ser perseguidos, o Senhor sabe, nós não queremos sofrer essas coisas todas, nós não queremos ser martirizados. Não é porque o Senhor não mereça, nós sabemos que o Senhor merece, mas nós não queremos. Mas que esse nosso instinto de proteção e preservação, que é algo importante para a nossa vida, não ultrapasse a nossa sede de justiça, não ultrapasse o nosso compromisso com aqueles que o Senhor identifica e entende como sendo alvos da sua graça. Que sejamos graciosos como o Senhor e não violentos como a besta. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.